Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como sicário e apontado como aliado do banqueiro Daniel Vorcaro, morreu após um episódio classificado pela Polícia Federal como tentativa de suicídio enquanto estava preso na carceragem da corporação em Minas Gerais. Mourão havia sido detido nesta quarta-feira durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A investigação apura suspeitas de obstrução de justiça em procedimentos relacionados ao Banco Master e tem como alvo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição, que também foi preso na mesma ação. Policiais federais que estavam no local do incidente prestaram socorro imediato após tomarem conhecimento da situação. Segundo a apuração da revista Veja, Mourão utilizou a própria camiseta em um método de enforcamento dentro da cela. Os agentes iniciaram procedimentos de reanimação e acionaram o SAMU para prestar assistência. A equipe médica realizou o atendimento inicial no local e, em seguida, o custodiado foi encaminhado ao Hospital João 23, em Belo Horizonte, para avaliação e atendimento médico. Mourão, no entanto, não resistiu. A Polícia Federal informou que o ocorrido foi comunicado ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso no STF. A defesa de Mourão afirmou que o cliente se encontrava em plena integridade física e mental até por volta das 14 horas desta quarta, poucas horas antes da ocorrência registrada na carceragem da Polícia Federal. Bom, eu estive com ele na parte da manhã até o início da tarde, a pedido de um outro advogado, que é formalmente o advogado dele, e o Luiz Felipe se encontrava perfeitamente tranquilo, né, apesar da gravidade das acusações que pesam contra ele se mostrou tranquilo, com a disposição de esclarecer os fatos, né, e quando eu deixei a sede da Polícia Federal, ele se encontrava perfeitamente no seu estado de integridade física e psíquica. Nós tomamos conhecimento por intermédio de uma nota que a Polícia Federal apresentou para a imprensa e eu estive lá na delegacia novamente no final da tarde. O delegado me confirmou os fatos, mas só disse que o SAMU o teria socorrido e também não soube dizer para onde que ele tinha sido transportado. Então nós tomamos conhecimento que estaria aqui e viemos para cá. E foi repassado que ele teria tentado se enforcar com a própria camisa. Ele estava numa cela individual, e o delegado, por intermédio das imagens das câmeras de vigilância, viu quando já tinha acontecido, e imediatamente eles teriam iniciado todos os procedimentos para fazer a ressuscitação, e ao mesmo tempo chamado o SAMU, que prestou o socorro, todo o atendimento. Então, em relação a tão logo, nas palavras do delegado, tão logo eles viram aquele contexto ali, e eles imediatamente se dirigiram até a cela, o retiraram e fizeram massagens sucessivas de reanimação. Não temos nenhum posicionamento porque não houve possibilidade de acesso aos autos. E essa parte da defesa ficará a cargo de outro advogado. Eu apenas fiz o acompanhamento ao Luiz Felipe naquele momento, após a prisão preventiva que tinha sido cumprida, e depois, em razão da situação, da informação do suposto atentado contra a vida dele, autoatentado, eu vim aqui para acompanhar a família. Conhecido pelo apelido de sicário, Mourão era citado nas investigações como uma pessoa próxima de Daniel Vorcaro e teria atuado como uma espécie de capanga do banqueiro. De acordo com os investigadores, ele seria responsável pela gestão de um grupo informal conhecido como a Turma. Esse grupo é descrito nas apurações como uma estrutura usada para coletar informações de interesse de Vorcaro e pressionar pessoas que o banqueiro considerava adversárias. Na live do meio-dia desta quinta, Kiko Nogueira e Sara Vivacqua comentaram sobre o caso. O cara, eu acho que você viu, né, Sara? Ele se suicidou. Tá bom. Numa carceragem da Polícia Federal, monitorada com câmeras, tá? E aí, sei lá, acho que temos um problema grave aí, que é como é que se deu? Quem que são os responsáveis? Quem que vai investigar? Vai ser a própria Polícia Federal? Essa banda da Polícia Federal que responde, ao André Mendonça, eles mesmos, ou, segundo ouvi de um jurista ontem, o Ministério Público Federal. Sei lá, precisa ser alguém independente. Porque, ao que tudo indica,
Mataram esse sujeito. Pensa bem, e isso eu ouvi também de jurista ontem, o cara chamado Sicário tem peso na consciência e se suicida? Ah, com certeza. Sicário. Pô, que mal, foi mal. Puta, não esperava que fosse dar Vacilei. Vacilei. Sabe? Não tem cabimento isso. Não tem pé nem cabeça. Tem que entender agora, e espero que essa investigação seja feita de maneira independente, para tentar chegar num, encaminhamento correto e honesto a respeito de um fato, no mínimo, suspeito, que está me lembrando, não só a mim, evidentemente, o caso de Jeffrey Epstein, Sara. A mim também. Kiko, a gente sabe, assim, que em Minas Gerais nós temos um grande problema, que eu acho que é uma das coisas chaves para entender esses círculos de poder que tem aqui. Primeiro que nós somos um estado mais desigual do país. Não é Salvador, não é São Paulo, em termos de desigualdade, porque nós temos aqui uma grande exploração na mineração. E nós temos elites muito poderosas em Minas, só que o mineiro, ele come quieto mesmo. Essas grandes milionários tendem a esconder um pouco. Mas o que aconteceu, o que eu acho que aconteceu nos últimos tempos? Mas antes de entrar nisso, eu acho que um fator importante é que a imprensa mineira, aqui, mais especificamente o estado de Minas, era um braço armado do Aécio Neves. Tá? Era um braço armado eleitoral do Aécio Neves. A Andréia, irmã do Aécio, simplesmente pegava um jornalista e falava, sai daqui, despedido. O qual então, nós denunciamos também, hein? O Aécio. O documentário é Coca, vamos lembrar. Isso aí. Exatamente. Então, aqui em Minas, nós temos, sim, um encobrimento da imprensa. A Polícia Federal vai investigar a Polícia Federal? É isso? Quem que vai ser designado para saber o que aconteceu numa cela da Polícia Federal, da carceragem da PF? Não pode ser a Polícia Federal. Urgente, pelo amor de Deus, nesse caos todo que está acontecendo no Brasil, como é que pode os mesmos caras que estavam cuidando de um sujeito que desaparece, vamos usar o eufemismo, tá? Tem morte cerebral. Morte cerebral na prática é morte, tá? Dessa maneira, vai ser investigado pelos mesmos que estavam cuidando dele. Não para em pé de novo. Não para em pé de novo, a não ser em estado de exceção. Estavam reclamando, Moraes, estado de exceção, não sei o quê. Isso é um estado de exceção que a gente está vivendo.